Gente, boa noite. Vamos dar sequência, então, aos nossos encontros de atualização em hemodiálise. Aí hoje quem vai apresentar vai ser a Brenda. Vamos iniciar então, Brenda? Boa noite, gente. Como o doutor Fernando falou, meu nome é Brenda, sou residente do primeiro ano de nefro e vamos falar um pouquinho sobre hipertensão dos pacientes em diálise. A hipertensão, ela é uma patologia extremamente comum, né, nos pacientes em diálise. No que tange à prevalência, as estimativas variam amplamente entre os estudos por conta das diferenças na definição de hipertensão e nos métodos de aferição da pressão arterial, né? Alguns utilizam antes e depois da hemodiálise, outros utilizam os registros ambulatoriais de pressão arterial. A literatura ela vai evidenciar que mais de 60% dos pacientes em diálise até 85%, e até 30% dos pacientes em peritoneal, eles são hipertensos. E a hipertensão ela é mais comum, né, nos pacientes que estão iniciando a terapia renal substitutiva, porque todos esses pacientes, eles vão apresentar uma sobrecarga de volume. A hipertensão persistente, inclusive, ela reflete um controle de volume inadequado na grande maioria das vezes, mesmo esse paciente estando em diálise. No que tange à mortalidade, os estudos mostram que existe uma relação em forma de U entre pressão arterial e mortalidade nos pacientes que estão em diálise. Essa relação ela sugere que tanto pressões arteriais mais baixas quanto mais altas estão associadas a uma mortalidade mais alta em comparação com pressões arteriais intermediárias. Dentro da patogênese, eu não posso deixar de falar da expansão do volume, né? Porque o volume é a principal causa de hipertensão nesses pacientes em diálise. A sobrecarga do volume, ela leva a uma elevação na pressão arterial, porque ocorre uma combinação de aumento, né, do débito cardíaco e uma alta resistência vascular sistêmica também. O papel da expansão do volume, ele é apoiado por estudos que mostram, né, demonstraram, na verdade, uma melhora na pressão arterial sempre que havia uma redução desse volume. E a remoção também do excesso de sódio e a redução do peso seco podem vir a resultar numa normalização de pressão arterial em mais de 60% dos pacientes. Reforça a questão do volume como o principal fator associado à hipertensão arterial nesses pacientes. Existem outros cofatores também, como a hiperatividade simpática, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a arteriosclerose em respeito aos peptídeos, né, vasoativos que são derivados do endotélio, o aumento do cálcio intracelular e diminuição numa enzima que, quando eu estava estudando, descobri que ela se chama de renalase. É uma enzima que ela é metabolizadora de catecolaminas, que são liberadas pelo rim em resposta a um pico de catecolaminas prévio. Outra coisa também que pode estar associada na patogênese da pressão arterial nos nossos pacientes são o uso de agentes estimuladores, né, da eritropoiese, como a alfapoetina, medicamentos de venda livre, como descongestionantes nasais, anti-inflamatórios não esteroidais também, uso de drogas, né, que a gente não pode deixar de lembrar, como a cocaína, e até mesmo alguns remédios fitoterápicos podem vir a provocar um aumento da pressão arterial de forma significativa. Falando um pouquinho do monitoramento e do diagnóstico. A monitorização ambulatorial da pressão arterial, né, o MAPA, ele é considerado como padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão. O mapa, apesar de ele fornecer leituras muito reprodutíveis e se correlacionar com os resultados dos pacientes em diálise, geralmente ele não é muito usado clinicamente, por ser mais incômodo, né? E por ser pouco adequado para o tratamento diário da hipertensão. O paciente em diálise, em hemodiálise com mapa, tem que ser feito um ajuste para ele, né? Ele faz um mapa de 44 horas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Dito isso, apesar dele ser um método padrão ouro, ele é pouco utilizado na prática clínica. Então, a gente tem alguns métodos que podemos lançar à mão para fazer o monitoramento e diagnóstico da hipertensão nesses pacientes.
Dentro da hemodiálise, nós temos uma estratégia preferida de aferição da pressão arterial, uma estratégia que pode ser alternativa de aferição dessa pressão, e nós vamos falar um pouquinho do monitoramento diagnóstico também na diálise peritoneal. Então, dentro da nossa estratégia preferida de aferição da pressão arterial, a gente utiliza, né, as pressões domiciliares autorregistradas para monitorar essa pressão e para fazer o diagnóstico de hipertensão. Lembrando que para preservar o acesso à diálise, né, a gente sempre deve instruir o paciente com fístula ou enxerto no membro superior a obter as pressões domiciliares no braço contralateral. A gente orienta esse paciente que faz hemodiálise convencional 3 vezes por semana a verificar as leituras de pressão arterial domiciliar, no mínimo ali 2 vezes ao dia, durante 4 dias após o tratamento da diálise no meio da semana, e a fornecer, né, essas medições para cálculo da média e da revisão. Idealmente, as pressões domiciliares elas não devem ser verificadas no período peridialítico imediato. Por exemplo, um paciente dialisado na quarta-feira pela manhã, ele deve começar a verificar as pressões arteriais domiciliares na quarta-feira no final da tarde ou à noite. Enquanto que o dialisado durante a tarde, né, ou à noite, ele deve começar a verificar as pressões arteriais domiciliares na quinta de manhã. A gente sugere ainda que esse monitoramento da pressão arterial domiciliar, né, ele seja feito no mínimo em intervalos mensais, então que tenha uma certa frequência para isso acontecer. As leituras de pressão arterial registradas, né, em casa, elas são muito eficientes, elas são precisas e elas se correlacionam fortemente com o mapa. E se o mapa for utilizado, como eu falei, para confirmar isso, essa hipertensão, ele vai ser iniciado após o tratamento da diálise no meio da semana e continuado durante o período interdialítico, como eu falei antes, de 44 horas, para levar em conta os aumentos de pressão arterial relacionados ao volume. O mapa, ele geralmente mostra um aumento linear, né, na pressão arterial, à medida que o volume aumenta também. A gente não utiliza, que eu achei isso muito interessante, não poderia deixar de falar, pressão arterial pré e pós-diálise da unidade de diálise ali no centro mesmo para diagnosticar hipertensão ou para titular a terapia antihipertensiva. Porque, embora essa pressão arterial ela seja ali monitorada de perto, né, durante todo o tratamento, essas leituras de PA pré ou pós-diálise, elas se correlacionam fracamente tanto com o mapa como com a monitorização residencial da pressão arterial. Essas leituras pré e pós-diálise, elas tendem a superestimar e a subestimar as leituras de pressão arterial que são obtidas em casa, então o grau de viés ele é muito grande, né? Em relação à estratégia alternativa de aferição da pressão arterial. Se a gente não tiver um monitoramento em casa, como eu acabei de falar, se ele não for possível, como último recurso, a gente pode utilizar a pressão arterial sistólica intradialítica mediana no meio da semana. Um exemplo são os pacientes que fazem hemodiálise de segunda e sexta-feira, né? Se a pressão arterial deles estiver ali em torno de 140 até 150 milímetros de mercúrio lá para quarta-feira, é muito provável que esse paciente ele seja hipertenso. Na maioria dos estudos, inclusive, os pacientes que têm uma PA intradialítica mediana no meio da semana, cravada ali de 140, essa média foi aproximadamente 80% sensível e 80% específica no diagnóstico de hipertensão nesses pacientes em diálise. Temos também a diálise peritoneal, né, que a gente não poderia deixar de falar, que para esses pacientes em diálise a gente utiliza as pressões autorregistradas em casa para monitorar a pressão e também diagnosticar a hipertensão, assim como na hemodiálise. Então, a gente sugere que a verificação da PA ocorra 2 vezes ao dia, no mínimo 3 dias, e para eles fornecerem essas medidas para cálculo da média e revisão. Instrui-se também, né, que esse monitoramento seja em intervalos regulares, mensais, e se o monitoramento da pressão arterial domiciliar não for possível, não estiver disponível, a gente pode lançar a mão de medidas de pressão arterial obtidas no consultório médico durante a consulta mensal com o nefrologista. Se disponível também, o mapa aqui, ele vai ser mais eficiente, né? Porque não vai precisar de tantos ajustes como no paciente em hemodiálise, e vai fornecer múltiplas leituras consecutivas da pressão arterial sem supervisão. Então, ele é uma alternativa bacana para o paciente que faz a diálise peritoneal.
dentro dos benefícios do tratamento da hipertensão. Parece um slide óbvio, né? Mas hoje em dia o óbvio ele precisa ser dito. Então, assim, é notado, sabe, por todos que é necessário tratar a hipertensão arterial porque isso reduz a mortalidade por eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas também. Uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2009 de 8 ensaios clínicos randomizados e controlados, que incluíram cerca de 1.700 pacientes, evidenciou que a redução da pressão arterial com uma terapia antipertensiva estava associada a uma diminuição dos riscos de eventos cardiovasculares e também de mortalidade por todas as causas. Em relação ao tratamento, né, que é uma das coisas mais importantes da aula. Aqui eu dividi ele em vários tópicos para a gente poder conversar de uma forma mais calma sobre eles. O primeiro passo é estabelecer uma meta de pressão arterial. As metas, elas devem ser individualizadas com base sempre na fragilidade de cada paciente, né? Na expectativa de sobrevida e também de acordo com sintomas como tontura e vertigem, para a gente ficar de olho no peso seco desse paciente. Para os pacientes em hemodiálise, a gente busca uma PA interdialítica menor que 140/80, usando como base as pressões arteriais domiciliares. E para os pacientes em diálise peritoneal, a gente costuma usar uma pressão um pouco menor, uma meta de 130/80, também usando como base as pressões arteriais domiciliares ou a média obtida no consultório, ou até mesmo do mapa, como eu falei. Dentro das intervenções, as duas principais são reduzir o peso seco-alvo, né, para a gente atingir a euvolemia, e uso de medicações antipertensivas. Aqui, essa questão do peso seco-alvo vai falar muito a favor das alterações de ultrafiltração. Então, se possível, o peso seco-alvo ele deve ser ajustado antes da adição de agentes antipertensivos. No entanto, os pacientes que frequentemente utilizam múltiplos agentes antipertensivos ao iniciar a diálise de manutenção, eles vão precisar de alguns ajustes específicos. Nesses pacientes, a abordagem ela vai variar de acordo com a gravidade da hipertensão e a estabilidade hemodinâmica durante a diálise. Como assim, Brenda? Dessa forma, em alguns pacientes em diálise, a ultrafiltração ela vai ser limitada pela hipotensão. Então, muitas vezes a gente vai beneficiar da redução gradual dos agentes antipertensivos para depois poder titular a ultrafiltração. Em outros pacientes com hipertensão mais grave, às vezes vai ser necessário continuar com os agentes antipertensivos, enquanto o peso seco-alvo ele vai ser gradualmente reduzido. Como que a gente vai atingir esse peso seco-alvo, esse peso seco ideal? Então, assim, a meta é a gente reduzir gradualmente esse peso seco-alvo até conseguir normalizar a pressão ou até mesmo tornar, né, essa hipertensão mais fácil de controlar na grande maioria dos pacientes em diálise. A gente definir exatamente qual que é o peso seco ideal, né? Essa definição é muito difícil, mas acredita-se que o peso seco ideal ou daquele paciente é o menor peso tolerado no qual há sinais ou sintomas mínimos, tanto de hipovolemia como de hipervolemia. Para isso, a gente tem que fazer uma avaliação muito detalhada do estado de volume, né? Uma avaliação clínica super cuidadosa, que vai visar muito o histórico e o exame físico desse paciente, que vão ser componentes essenciais da avaliação do estado de volemia. O paciente ele sempre deve ser questionado sobre a omissão e a interrupção das sessões de diálise, né? Porque a subdiálise comumente ela leva a sobrecarga volêmica. Também devemos nos lembrar de questões como hospitalização recente, que pode vir a ter perda de massa magra, especialmente depois de uma doença catabólica, porque isso faz com que o paciente perca peso e a gente muitas vezes não perceba. Temos que estar atentos também, né, a sintomas que sugerem hipotensão ortostática, como tontura e vertigem, e até mesmo câimbras, né, que acontecem durante a diálise, porque pode indicar que esse peso está abaixo do desejado, que aquele paciente engordou. Ali no exame físico, a gente não pode deixar de avaliar a presença de pulso venoso jugular aumentado, edema periférico ou pulmonar, lembrar de ascite também, né, que pode surgir sobrecarga de volume. E tem outros métodos hoje em dia também que são mais tecnológicos que a gente pode lançar à mão, como a análise de bioimpedância, monitoramento do volume plasmático relativo,
medição do diâmetro da cava inferior com ultrassom, né? E concentração de peptídeos natriuréticos também, tanto os atriais como do tipo B. E lembrar do ultrassom pulmonar, que ajuda muito, né? Ver as presenças lá de linha A e linha B no pulmão, para ver se aquele paciente está congesto ou não, se eu posso titular mais a ultrafiltração ou não, como que eu vou me guiar nessa questão. Nós temos que nos atentar também aos pacientes que têm um excesso de volume subclínico. Porque muitos pacientes com hipertensão e excesso de volume, muitas vezes eles têm uma aparência clínica de euvolemia. Então, para isso, a gente tem que tentar reduzir o peso seco, mesmo sem evidência clínica que aquele paciente esteja com expansão do volume. Quais são os principais casos que a gente não pode deixar de fazer isso? Pacientes que estão iniciando a diálise de manutenção, né, e que são hipertensos ou que estão tomando agentes antihipertensivos, os pacientes em diálise com piora do controle da pressão arterial de causa desconhecida e os pacientes em diálise que necessitam de medicamentos antihipertensivos adicionais ou de aumento da dose das medicações existentes para manter o controle adequado da pressão. Essas três situações são luzinhas, né, para a gente ficar atento à questão daquele paciente estar com um excesso de volume, né, e não mostrar ali nem na anamnese, nem no exame físico. Como que a gente vai reduzir o peso seco desejado? A gente vai fazer a titulação da UF, mas essa titulação ela deve ser feita de forma gradual, reduzindo ao longo de dias ou semanas. Um componente importante para a gente atingir o peso seco ideal, que parece ser bobo, mas é reforçar por um paciente para minimizar o acúmulo de fluidos, porque isso vai ocorrer principalmente no período interdialítico, né? E conscientizar o paciente vai ser a melhor forma de fazer isso acontecer. Temos também que reforçar a questão da limitação da ingestão de sal para todos os pacientes, porque limitar o sal na dieta é a melhor maneira de limitar a ingestão desses líquidos, porque quanto mais sal, mais sede. Não adianta a gente restringir o líquido sem restringir o sal. Os estudos até falam, né, desses pacientes aderirem a uma dieta com restrição de sal em torno de 1.500 a 2.000 miligramas de sódio por dia. E para os pacientes em hemodiálise, a gente pode tentar reduzir a meta do peso seco em aproximadamente 0,5 por quilo, né, por sessão de diálise ali. Então, cada vez mais tentar aumentar a UF de retirada dele. Os pacientes que a gente sabe que não tolera essa quantidade, a gente pode tentar reduzir 0,2 por quilo de sessão. Os pacientes devem sempre minimizar o ganho de peso interdialítico, como eu falei, para limitar a quantidade de fluido que precisa ser removida em cada sessão de diálise individual. Os pacientes que têm evidência clínica de excesso de volume, mas no qual é difícil reduzir o peso seco-alvo, a gente costuma usar de outras estratégias, né? Só um momentinho, gente, porque está incomodando aqui, eu vou reduzir o volume. Vocês estão me ouvindo? Sim, Oi? estamos sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Oi, Brenda. Estamos sim. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, sim. Brenda? Então, vou continuar aqui. Pode continuar. Aham. Pode utilizar de intervenção adicional. É aumentar o tempo de diálise, né? Porque aumentando a duração, a frequência das sessões vai ser mais eficaz na redução do peso seco-alvo. A melhora da pressão, pode, né, e deve ser amplamente atribuída ao Ô, controle Brenda, inicial só do volume, desapareceu a. E te embora interrompi rapidinho. Oi, Brenda. outros fatores possam Desapareceu a contribuir, como a redução apresentação. da atividade nervosa renal aferente e da ativação simpática eferente também. Oi, Reduzir Brenda. o sódio do dialisato também. Ei, Brenda. Espera aí que a Mari está me avisando que a apresentação sumiu. Deixa eu Sumiu. voltar.
Voltou, amiga? Não, não voltou. Tá me ouvindo, Brenda? Não. Ai, Embaixo o Avisei ela, som? ela não tá tô ouvindo a ouvindo gente, vocês não. mesmo. O que que tá Ah, sim. acontecendo? Vocês estão me ouvindo? Aparentemente sim, né? Eu que não tô ouvindo vocês. Sim. Não tá Sim. ouvindo a gente, né, Mariana? Agora eu vou ter ouvir. Voltei. Voltou? Ah, tá me Voltei. ouvindo? Tô. Não sei o que tá Ai, acontecendo, gente. ó, Não que sei. curioso. Mas a Tá minha dando, apresentação Brenda. se Ah, perdeu como... em algum momento ou deu para seguir? Não, deu para seguir só agora que parou mesmo. Tá. Eu vou tentar Só compartilhar de novo. você estava falando de peso seco, questão de sal. Tá escrito com que essa pessoa não tem uma conta do Teams. Não sei se é por isso que tá dando problema, será? É porque a conta que eu tentei entrar normal tava me pedindo uma senha. Aí eu tive que entrar por um link alternativo. Aí eu não sei se é isso. E agora eu não tô conseguindo compartilhar, né? Ou tá dando para ver minha tela? Agora não tá mais a Gente, tela. Tenta de novo. Agora tá começando. Agora apareceu. apareceu? Tá. Ixi, Então, sumiu de novo. ué, eu não tô conseguindo botar em tela cheia, não sei por quê. Quer mandar pra gente? A gente coloca pra você. Acho que pode ser, eu vou só tentar mais. Aparecendo como partilhar. Aí quando eu coloco aqui do slide, eu tô. E quando você aperta ali, cai mesmo. Tenta colocar do início, Brenda, e aí vai até o local, até o slide que você estava, que aí Uhum. talvez dê certo, né? Caiu de novo? Saiu. Se Acho você que eu. quiser apresentar também sem colocar em modo de tela cheia, eu acho que tá para ler também. Pode ser. Eu realmente não sei o que que aconteceu dessa vez. Que E triste. qualquer coisa você pode mandar também que a gente passa para você. O que que você acha melhor? Hum. Ah, pode mandar, a gente passa para você. Tá, show. Vou mandar pelo e-mail, pode ser? Tá, Do pode? Nefrologia? Uhum. Acho que eu enviei naquele e-mail da Nefro Geral. É do Nefrologia Galcas? Isso. Ah, beleza, deixa eu pegar aqui.
Chegou. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Tá. Tá. Uhum. Uhum. Tá aqui? Nesse daí. Isso. Esse? Não, no Esse? próximo. Tá. Uhum. Esse daí. Então tá. Então, vou dar seguimento aqui das intervenções adicionais, né? Quando a limitação do peso seco, né, de não conseguir reduzir, chega numa estagnação. Outras alternativas que a diretriz de hipertensão e também os artigos que eu lhe colocaram são aumentar o tempo, né, ou a frequência das sessões de diálise, que vai auxiliar nessa questão de reduzir o peso seco-alvo. Isso vai estar associado tanto ao controle ideal do volume, né, mas outros fatores também vão contribuir nessa parte, como a redução da atividade nervosa renal aferente e da atividade simpática eferente também. Uma outra alternativa que eles colocam é a redução, né, do sódio no dialisato, porque se aumentar o tempo de diálise e não for tão eficaz, dá para reduzir essa concentração de sódio. O uso de uma prescrição padrão de sódio leva à diminuição dessa perda de sódio durante a diálise e leva a aumento dos valores de sódio sérico que ocorrem pós-diálise, né? Isso resulta no aumento da sede, grandes ganhos de peso interdialítico e uma dificuldade correspondente de atingir um peso seco ideal. Então, às vezes, uma concentração de sódio menor no dialisato pode resultar em menores necessidades de medicações antipertensivas e numa redução da pressão arterial. Esse sódio ele pode ser reduzido gradualmente, tipo 1 mg por litro, né, a cada 3, 4 semanas, ou reduzido de um valor fixo. Só que essa redução também pode resultar em alguns episódios de hipotensão intradialítica, então tem que ficar atento aos sintomas que o paciente apresentar, tipo câimbras, tonturas, só para a gente ligar por conta dessa alteração do sódio. Por que que ele não é muito utilizado? Porque pode levar a um ganho de peso intradialítico rebote. Então, da mesma forma que ajuda nessa redução do volume, posteriormente, né, quando o paciente volta a se alimentar, e vem o sódio da dieta, pode resultar num aumento do ganho de peso interdialítico. E tem a questão do ajuste da temperatura também. Não é muito utilizado em larga escala, mas a gente pode lançar a mão, porque da mesma forma que a redução da temperatura ela leva a uma vasoconstrição e isso leva a um aumento da pressão arterial por conta da resistência vascular periférica. Quando você aumenta a temperatura, isso pode causar uma vasodilatação e reduzir a pressão arterial. Isso não vai induzir uma hipertermia no paciente, mas valores menores, tipo 37, 36,5 ali, pode ajudar a baixar uma pressão arterial que esteja muito alta. Pode passar, por favor, doutor Fernando. Doutor Fernando, tá me ouvindo? Sim. Tô? Passar? Isso. Ah, sim. Desculpa, o pessoal veio me chamar aqui agora pro negócio rapidinho, por isso que eu atrasei. Desculpa, só um minutinho. Sem Pronto. problema, não. Nos pacientes em peritoneal, né, que não apresentam evidências clínicas assim de expansão do volume, mas nos quais a gente tenta reduzir o peso seco-alvo, a gente pode desafiar esse peso seco de 0,5 até 1 quilo por semana, e aqueles pacientes que tenham uma expansão de volume mais significativa, a gente pode tentar até reduzir esse peso seco um pouco mais rápido. Pode passar, doutor Fernando. Quando todas essas medidas, né, de ajustes não resolvem a questão do paciente, a gente tem que lançar a mão dos agentes hipertensivos para controlar essa pressão arterial, muitas das vezes mesmo atingindo um peso seco ideal. E dentro das medicações antipertensivas, o agente antipertensivo de primeira escolha é um beta-bloqueador. Nesse caso, a literatura ela dá preferência para o atenolol. Ele ganha um destaque do que em relação aos outros, né? Apesar deles serem aceitáveis.
A dosagem ela vai variar de acordo com o método de diálise. Para os pacientes que estão em hemodiálise, a gente costuma administrar o atenolol 3 vezes por semana após a diálise. Costuma iniciar ali com 25 a 50 miligramas, dependendo da gravidade da hipertensão. E a dose máxima que a gente utiliza é 100 miligramas 3 vezes por semana. Para os pacientes em DPA, né, a gente administra ele uma vez ao dia, normalmente também inicia com 25 a 50, e a dose máxima que utiliza para esses pacientes é 50 miligramas uma vez por semana. Por que que o beta-bloqueador atenolol ele é o exame a medicação de escolha? Isso veio de um estudo, né, que avaliou pacientes com hipertensão e hemodiálise que eram tratados com atenolol ou lisinopril. E foi visto, inclusive, esse estudo teve até que ser interrompido, porque as medicações tratadas com, as pessoas tratadas com atenolol, elas diminuíram a hipertensão, diminuíram os eventos cardiovasculares como morte, infarto, AVC e até mesmo hospitalização por IC. Então, desde que houve esse estudo, ele é a medicação, assim, de primeira categoria recomendada. Temos que lembrar dos efeitos colaterais, né, dele, principalmente a bradicardia, que é limitante. Então, o paciente que tem uma bradicardia sintomática, tipo tontura ou síncope, a gente tem que reduzir imediatamente a dose desse beta-bloqueador. Os pacientes que têm bradicardia assintomática, a gente evita o aumento da dose quando a frequência está menor que 50 e a gente automaticamente já reduz quando a frequência está menor que 40. O segundo agente de escolha é um bloqueador de canal de cálcio, né? Preferencialmente a lodipina de 10 miligramas, que é administrado diariamente. A gente adiciona a lodipina sempre que o paciente não está com a PA controlada com a dose máxima do beta-bloqueador, ou quando esse paciente ele desenvolveu sintomas colaterais intoleráveis a esse beta-bloqueador. Esses bloqueadores de canal de cálcio, né, eles não são eliminados pela diálise e, portanto, eles não precisam ser suplementados ou dosados após a diálise, é mais tranquilo. O terceiro agente de escolha é uma IECA, né, ou um BRA, e a gente costuma lançar mão deles quando a PA ainda está descontrolada ou quando os pacientes tiveram efeitos colaterais importantes em relação às outras medicações. Existem alguns grupos, né, alguns nefrologistas, e até mesmo isso é respaldado pela literatura, que os pacientes de diálise que ainda produzem a urina, é preferível usar o IECA ou BRA como terapia antipertensiva de primeira linha devido ao potencial benefício de preservar a função renal residual. Mas isso varia muito, né? Em tese, a primeira escolha é o beta-bloqueador mesmo, preferencialmente o atenolol. Pode passar, doutor Fernando, por favor. Caminhando para o pro final, né? A gente vai falar um pouquinho de hipertensão resistente, porque alguns pacientes, mesmo em diálise, com ajuste do peso seco e com o uso dessas medicações antipertensivas, eles vão ter níveis pressóricos ainda mais altos. Os fatores que mais podem contribuir para essa hipertensão resistente vão incluir uma não adesão ao regime antipertensivo, uso concomitante, né, de medicações que podem aumentar a pressão arterial, como anti-inflamatórios, como agentes estimuladores da eritropoiese, que a gente vê que é muito comum. Uma diálise inadequada, às vezes faz menos de 4 horas por sessão, menos de 3 vezes por semana. Lembrar da hipertensão renovascular também, né? E em alguns casos especiais, como um paciente que tem doença renal policística, o aumento do tamanho do cisto pode vir a provocar um aumento dos níveis pressóricos também. Os pacientes que não aderem ao regime antipertensivo, uma alternativa que a gente pode agir é de administrar medicações que têm uma ação mais prolongada ainda na unidade de diálise para que ele leve o efeito dessa medicação para casa. Se uma causa, assim, tratável não puder ser encontrada, a gente pode adicionar ainda outros agentes antipertensivos. O minoxidil é uma das escolhas, que é um vasodilatador que a gente pode usar. E também podemos usar um agonista simpático central, como a clonidina, e temos também a hidralazina, né, que podemos lançar mão. Geralmente, não utilizamos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, né, nesses pacientes em diálise, por conta do risco de hipercalemia. Essas são medicações que são mais utilizadas em pacientes não dialisados, né, com hipertensão resistente. Aí, nesse caso, a gente usa muito a espironolactona. Temos que lembrar também de uma alternativa que caiu mais em desuso, mas antigamente era muito frequente de fazer,
que era a denervação renal. É uma terapia que os nervos simpáticos, né, do rim eram ablacionados para o controle da pressão. Mas isso ficou mais no passado, quando a gente não tinha muitas alternativas antihipertensivas. Pode passar, doutor Fernando. E, por fim, né, a hipertensão durante a terapia de hemodiálise. Porque muitos pacientes desenvolvem hipertensão paradoxal ali já nos estágios finais do tratamento de hemodiálise, no momento em que a maioria do excesso de fluido ele já foi removido, né? A patogênese ela ainda não é totalmente clara, mas as evidências sugerem que os fatores contribuintes incluem o excesso de volume, né, que é uma das principais causas, hipertensão interdialítica associada a um equilíbrio alterado do óxido nítrico da endotelina 1 e também uma disfunção endotelial associada. A abordagem inicial para essa situação ela é individualizada, varia com cada paciente, e algumas das intervenções que a gente pode lançar à mão, ser iniciadas ou ajustadas com o paciente, incluem a redução do peso seco novamente, né? Porque lembrar que o excesso de volume é o principal causador dessa hipertensão. Nesses casos, a gente pode mudar o perfil da UF do paciente, que é uma alternativa que a gente faz muito aí durante a diálise. Às vezes, mudar do perfil 1 para o 2, do 2 para o 3, que perde mais no início e deixa menos para o final, né? Que aí, quando chegar no finalzinho da sessão, tirou bastante do fluido que já deveria ter sido removido. Podemos trocar o atenolol pelo carvedilol, porque bloqueia a liberação de endotelina 1, que faz parte da patogênese desse quadro. E podemos utilizar também uma concentração de sódio no dialisato inferior ao sódio sérico do paciente, dá para a gente tentar mudar isso, e lançar mão de medicações hipotensoras que estão ao nosso alcance ali. Às vezes uma hidralazina, uma clonidina, ou até mesmo uma medicação que o próprio paciente já usa, como uma losartana. Bom, gente, é isso. Depois de muita confusão tecnológica, acho que eu consegui apresentar a aula de hoje. E Brenda, tudo bem? Parabéns. Tá me ouvindo? Então, sim. Então tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu só encerrar aqui também a gravação.